para honrar e bendizer o nome do Cordeiro vivo. Aleluia, meu Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Meu Pai. Amém. Nós cremos na presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós cremos na graça do Senhor, nós cremos na misericórdia do Senhor e cremos que as palavras do Senhor são orientações, caminho, luz em meio às trevas para que possamos andar numa conduta agradável, numa conduta de retidão, uma conduta de justiça, uma conduta de verdade perante a presença do Senhor Deus. Amém? Amém. Deus colocou no meu coração uma palavra que está no livro de Números, capítulo 14, uma palavra muito conhecida e que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos encher, que o nome do Senhor possa ser engrandecido essa noite. O tema dessas palavras hoje são temas mais fortes, amém? Nós estamos num culto doutrinário, num culto de ensinamento, e aqui fala muito sobre rebeldia. Deus dá corda curta para rebelde. Deus dá corda curta para rebelde, não tolera muito a rebeldia. A Bíblia nos ensina que Deus é longânimo, compassivo, misericordioso, beneficente, benigno. É um Deus todo-poderoso, mas como um pai, Ele corrige também um filho. E a Bíblia nos ensina que Ele é um Deus misericordioso, compassivo, mas Ele é um Deus que também castiga e repreende. Amém? E nós estamos essa noite para aprender o que Deus tem colocado no nosso coração. Números capítulo 14, versículo 1 em diante diz assim. Amém? Amém. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantamos o capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação os que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei e os rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios ouvirão, porquanto os egípcios os ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E os dirão aos moradores dessa terra: que ouvirão que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo com um só homem, as nações, pois, ouvirão a tua fama e falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te
que a força do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, é grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua beneficência, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me deteram e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram o verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Amém? Amém. Eita Deus. Louvado seja Deus. Jesus. Existe a extensão dessa leitura até o término, né, no versículo 45 de todo o capítulo 14. Mas a leitura vai ficar um pouco extensa, mas nós vamos dar uma pincelada em cada tema. Amém? Aleluia. A Bíblia nos fala sobre um povo resgatado por Deus, da terra do Egito, da terra da escravidão, da terra de dores. Ouviu o Senhor a oração daquele povo e levantou um homem por nome Moisés, e assim, com grande poder, com um braço forte. A Bíblia fala que ele põe Moisés a encarar o líder, o faraó, o governante daquela terra do Egito. E por 10 pragas, ele retira com o braço forte aquele povo da terra do Egito, aquele escravo, aqueles que sofriam na mão dos egípcios. A Bíblia fala que eles são retirados da escravidão. Atravessam o Mar Vermelho e grandes feitos acontecem. Ultrapassam o Mar Vermelho com o chão seco. Eita Deus. E a Bíblia fala que os egípcios, os soldados, os faraó e todos que o seguiam foram mortos, porque o mar se fechou, as águas se juntaram e todos faleceram ali naquele momento. Deus mostrou para o povo que a liderança de Moisés estava na direção e no querer dele. E por muito tempo o Senhor veio cuidando e zelando daquele povo. Sinais aconteceram. Aquele povo viu os braços fortes do Senhor. Entendiam que não existia um outro Deus que pudesse se igualar ou se comparar ao Senhor. Viviam numa terra de idolatria e viviam numa terra ao qual eles se subjugassem aos direitos e às necessidades que os egípcios lhe forçavam. A vida na escravidão foi por mais de 400 anos. Eita Deus. Não foi um tempo fácil. E aquele povo era um povo que tinha uma descendência santa. A descendência de José. Era um povo com descendência santa, a descendência de Jacó. Era um povo com descendência santa, era a descendência de Isaac. Era um povo com descendência santa, a descendência de Abraão. Deus levantou Abraão e formou dele descendências ao qual o Senhor multiplicaria sobre a face da terra, como prometera a ele: tua descendência será como as estrelas do céu ou como as areias junto à praia do mar. E cumpriu a vontade, cumpriu o querer, mas aquela mesma descendência estava escrava e o Senhor decidiu honrar. Porque Deus é fiel em suas palavras. Verdade. Mas aquele povo por muito tempo foi cuidado e guardado no deserto. E aquele povo por muitas e muitas vezes murmuraram e tentaram contra o Senhor. Murmuraram e falaram contra o Senhor. Acharam que a história deles era lá no Egito. Acharam que o ato de ter um teto sobre a cabeça ou de comerem cebola e beterraba, legumes, era tudo que eles eram útil para a vida. Mas Deus tinha prometido para eles o diferencial, liberdade, o diferencial, felicidade, o diferencial, paz, e além de tudo, suprimento, porque ia levar aquele povo para uma terra não deserta, sem vida, sem recursos,
mas a Bíblia fala que ele prometeu uma terra que manda leite e mel, e por fim, aquele povo sendo guiado por Moisés, chegou a ocasião de encontrar a terra que manda leite e mel. Aleluia a Deus. Moisés, por orientação de Deus, levanta 12 homens, líderes de todas as 12 tribos, homens capacitados, príncipes, respeitados entre todas as 12 tribos, e envia eles por 40 dias a espiar a terra prometida, a espiar a terra de Canaã, a espiar a terra de abundância, terra de leite, terra de mel, terra de fartura. E detalhou, vai lá e visitem tudo, olhem tudo, veja como é as planícies, se as cidades são fortificadas, se não são fortificadas, se a terra é boa, se existem recursos minerais, se existe fonte de água viva, se a terra é fértil, se existem boas plantações, se o povo lá é de guerra ou se é um povo de paz. Orientou, os espias foram ansiosos. Aleluia, meu Deus. 40 dias voltaram, e todos aqueles que voltaram fizeram a mesma retrospectiva do que viram. Olha, reuniram Moisés e Arão e todos os anciões de todo o povo de Israel e anunciaram: olha, a terra é muito boa. Os 12 falaram: a terra é excelente, a terra é maravilhosa. Olha, não existe na terra, no nosso planeta, em nosso convívio, em nossa história, um local que a terra fosse tão fértil. Que é um exemplo, olha aqui, ó, um cacho de uva, 2 homens carregavam numa vara. Uma romã, eles abraçavam a romã assim, levavam a romã. Figos, e eles trouxeram a prova de que não era uma coisa qualquer. Todos ficaram exuberantes, mananciais de água, gramas verdejantes, sabe, cidades, e começaram a expressar. Mas de repente, 10 entre os 12 começaram a mostrar algo que surpreendeu o povo. Só que tem um detalhe: a cidade é diferente, a cidade é fortificada, a cidade é murada. O povo que mora lá dentro é homens de guerra, homens grandes, fortes, são descendentes de Anaques, são descendentes de gigantes. Aquele povo é tão fortificado que nós se sentimos gafanhotos perante eles, e eles nos olhavam da mesma forma, como pequenos e insignificantes. Nós não teríamos ou não temos força de combater. Eita Deus. Então, eles mostraram tantas coisas boas, encheram o coração do povo de tanta coisa boa. Mas se pegarmos o capítulo 13 do mesmo livro de Números, e nós lemos o último versículo, não, penúltimo versículo, 32 e 33, diz assim, ó, capítulo 13, que é o capítulo anterior à leitura oficial, no versículo 32 e 33, e infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaques, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também eles éramos aos seus olhos. Reparem que eles viram que o povo já era um povo de guerra, viram que o povo já eram homens fortes, já eram homens combatentes, capacitados. Eles se subjugaram, sabe por quê? Porque eles só se viam como escravos, eles só se viam como subalternos, como pequenos. Eles já não se enxergavam como um povo grande. Nós estamos falando de uma multidão de 2.600.000 pessoas. Era muita gente que Moisés liderava. Moisés e Arão estavam à frente de uma multidão numerosa, mais numerosa do que muito povoado, muita cidade, muita nação. Deus já tinha colocado a presença dele no meio, já tinha colocado as mãos fortes dele no meio, já tinha mostrado em todo o trajeto os cuidados dele, já tinha dado tudo que eles reclamavam, o Senhor supria. Ah, Senhor, como vamos viver no deserto sem recurso de água? Vamos morrer. Deus vai lá e tira a água da rocha fresquinha. Ah, Senhor, nós estamos com saudade da comida, como vamos ficar sem suprimento? Acabou o que nós trouxemos. Deus vai lá e manda trazer, descer do céu, maná do céu. Vou fazer descer pão do céu. Eles começaram a pegar aquilo e fazer pães. Aí Deus diz: mas Senhor, eu estou com fome, eu estou com vontade, não quero mais pão, não quero saber de carne. Deus manda codornas lá. Deus, tudo que aquele povo fez, Deus supriu. Tudo que aquele povo pediu, Deus supriu. Tudo que aquele povo reclamou. E aquele povo não pedia com o coração, com humildade.
Egito. Lá eu não precisava ficar pedindo. Aqui eu vou morrer de fome. O Senhor, por que o Senhor Deus nos trouxe aqui? Para que a gente possa morrer no meio da areia, nessa sequidão, sem recursos. O povo reclamava. E quando você sabe que as palavras inflamam a mente e o coração de um, elas se espalham com facilidade. Aquilo tornou-se rotina. Moisés constantemente orava. Moisés constantemente sentia. Tem um versículo aqui, quando aquele povo pediu carne, e aquele povo ficou exausto, sabe? Quando ele se sentiu pequeno, Moisés falou para Deus: Senhor, aqui, Números capítulo 11, versículo 11 em diante, foi quando Moisés começa a reclamar do fardo, já estava cansado, já não aguentava a murmuração daquele povo. Moisés olha para Deus e fala: Senhor, que sou eu aqui, Senhor? Eita Deus. Por acaso esse fardo está pesado demais? Por que o Senhor me colocou à frente desse povo? Senhor, eu não concebi, eu não sou pai desse povo, não. Sou não. Cada um que leva o que plantou. Eu estou carregando o fardo de muitos. Está difícil, eu não aguento mais. Sou eu agora o quê? Como eu vou formar e criar carne para esse povo comer? Olha, eu não aguento mais. A Bíblia fala que Moisés chorou. Moisés sentiu, e não foi só essa vez. Moisés chorou outras vezes. Esse povo fez Moisés chorar por muitas vezes. E Deus complacente, Deus conhecendo o coração, a murmuração, Deus conhecendo as tentações que aquele povo fazia, Deus entra com recurso e fala para Moisés: Moisés, escolhe aí 70 anciões. Eu vou dar do meu espírito que está sobre a tua vida, eu vou dividir sobre a vida deles. Da minha unção que eu tenho para você, eu vou dividir para eles, para que eles te ajudem nesse fardo, porque eu sei que está pesado. E fala para esse povo murmurador que eu vou dar carne para eles. Olha aí, Jesus. Deus teve paciência com esse povo por muitas vezes. Lembra a história do bezerro de ouro? Lembra a história porque ficou 40 dias lá conversando com Deus no Monte Horebe? Quando voltou, o povo estava cultuando já um bezerro de ouro, e Arão tomou a frente. Eu fiz aí, tá aí, o povo queria. Meu Jesus. Sabe, Moisés padeceu, Deus sentiu a ingratidão daquele povo. Deus já estava assim, fartos com as coisas. E a Bíblia fala que quando aquele povo recebe a notícia que dos 12 que foram espiar a terra, 10 voltaram e falaram: não, ali não dá para enfrentar não. Ali sem chance. Um covarde falando, você sente uma verdade diferenciada, porque um covarde sempre vai se menosprezar e vai enaltecer o grande, o outro. Mas um corajoso é diferente. A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de coragem. O corajoso levantou, a multidão toda, todo o povo de Israel ouviu aquela notícia e começou a cair lágrimas. Passaram a noite chorando em gritos, em alta voz, apavorados, chegando no destino. Mas olha aqui agora, o que nós vamos fazer? Como é que eu vou encarar aquele homem? Você está maluco? Se aquele cara gigantão lá tem um tapa em mim, ele me quebra no meio, não aguento, não dá para encarar esse povo. Todo mundo abraçou uma ideia, inflamou o coração. Eles passaram medo para o povo. Mas a Bíblia fala que no meio de toda aquela situação, eles começaram a organizar situações. Eles começaram a murmurar de tal jeito que começaram a planejar as situações. Eles começaram a falar um para o outro: meu Deus, eu prefiro voltar para o Egito, prefiro morrer lá, eu prefiro que eles me recebam novamente como escravo. Meu Deus. Eu prefiro, na realidade, se for o último caso, eu prefiro até morrer no deserto. Mas por que o Senhor nos trouxe aqui? Esse povo é de guerra, esse povo é grande, é forte, é fortificado, as cidades são fortificadas, o povo não é bobo não. Montaram uma cidade fortificada, se nós formos de confronto a eles, eles não vão só nos matar, vão tomar nossas mulheres, nossos filhos como presa. Porque de prática era, quando se vencia uma batalha, uma guerra, as mulheres e as crianças eram levados como escravos. Este povo começou a contaminar a mente um do outro, e todos falavam numa só voz, a ponto que um levantou e falou: você quer saber uma coisa? Vamos levantar um novo líder, deixa Moisés e Arão para lá, vamos levantar um capitão entre nós e vamos voltar para o Egito. Vamos lá se humilhar novamente para Faraó, vamos lá se humilhar novamente para os egípcios, vamos pedir um cargo de escravo novamente, vamos servir de novo novamente a escravidão com dores, pelo menos lá a gente tem recurso. Meu Deus.
E a Bíblia fala que Moisés e Arão não conseguiram ter resposta. Eita. Que Moisés e Arão, no meio daquele ajuntamento do povo, dobraram o rosto ante a terra do chão. Aleluia. E começaram a chorar. Eita. Apavoraram-se. Ficaram sem resposta. Porque eles mandaram espiar, eles não viram. E eles acabaram no íntimo do coração sentindo que todo o povo aceitou a história da covardia dos 10 que falaram mal. Meu Deus. Aquele povo não dá para encarar e eles acabaram entendendo que realmente chegou o fim. Chegou o fim. E quando um líder vê que todos falam de uma só forma, ele perdeu-se. Ele perdeu o chão, ele perdeu sim a ação. Moisés e Arão não tiveram que responder, mas a Bíblia fala que de repente, dos 12, 10 falavam, mas 2 se levantaram, rasgaram as suas vestes. Esses, Josué e Caleb, 2 homens da tribo de Judá, Glória a Deus. 2 homens que viram o que os outros viram, mas tinham um espírito diferente, não eram covardes, eram guerreiros, tinham um espírito diferente, não eram covardes, eram homens corajosos, e criam em todo o sinal que Deus fez sobre a vida deles. Aleluia, meu Deus. Às vezes nós somos ingratos demais. É. Eu costumo dizer, se nós como cristãos, olharmos só um nível social acima de nós, o que nos vem à mente é a murmuração. Um nível social superior a nós, o que nos vem é a murmuração. Muitas das vezes o cristão não tem a formação de uma faculdade, mora em bairros simples, não tem condições financeiras, não tem um carro adequado, não tem uma profissão adequada, não mora, muitas das vezes paga aluguel, e aí olha os que têm recursos e ficam murmurando. Mas a Bíblia nos ensina a honrar o próximo, a amar o próximo, a agradecer a Deus, a ser fiel ao Senhor, a acreditar nas promessas do Senhor. Então nos mostra que nós não temos que olhar para um nível acima, mas temos que olhar um nível abaixo social. Se olharmos um nível abaixo social, nós vemos ainda que temos um lar, um teto sobre a cabeça, roupa quente, nós temos uma cama adequada para passar a noite quentinho, nós temos comida no prato, temos recursos, profissão, como sobreviver, temos saúde, Deus abre as portas, nos dá livramento, entra com recursos, provisões são diárias, nós só temos a agradecer, e o nosso ato da gratidão não é só nas palavras, é sim entrar com compaixão e misericórdia, ajudar ao próximo que está socialmente abaixo de nós. Aleluia, meu Deus. É verdade. Esse era o projeto, esse era o entendimento, esse era o coração de Josué e Caleb. Eles não olharam as dificuldades, porque eles acreditavam que tinha um braço forte sobre a vida deles, sobre a vida daquele povo. Glória a Deus. E rasgando as vestes, chamaram a atenção do povo. De repente, eles começam a falar: para parar. Nós também entramos na terra. Nós também ficamos 40 dias lá. Nós também espiamos. O que eles viram, nós vimos. A terra é boa, gente, para. A terra é boa. Eita Deus. Manda leite e mel com abundância. Ninguém mais vai passar fome, ninguém mais vai passar necessidade. Nós somos um povo gigantesco. Deus mostrou a grandeza dele cuidando de nós. Todo o tempo no deserto, tudo que pedimos. Hoje, não sejamos rebeldes. O Senhor é conosco. Se Ele se agradar de nós, Ele vai tirar aquele povo de lá e vai botar nós naquela terra. O tempo daquele povo se findou. O Senhor é poderoso e mostrou os sinais nas nossas vidas. Não sejamos rebeldes. Sabe qual foi a resposta do povo? Juntou todo mundo, porque sabe da coisa? Mata esses 2 a pedrada. Porque a ingratidão é isso. Não reconhece o amor, não reconhece a misericórdia, não reconhece os favores. Você pode passar 20 anos da sua vida só falando sim, ajudando, abençoando, prosperando, honrando tudo que o próximo precisar. Mas se aquele próximo chegar em você e pedir, chegar um momento de você falar: hoje não tenho recursos, não consigo te ajudar, esquece os 20 anos de benfeitoria. Verdade, meu E só consegue enxergar o não que você falou no momento. Não quer saber sobre nada do que passou. Esse era o povo de Israel. Esse é o povo escolhido, essa é a nação eleita, essa é a menina dos olhos do Senhor. Que a vida inteira pensaram do modo egoísta, do modo, sabe, errôneo. Josué e Caleb falou: para parar. Deus pode fazer. Ele matou Faraó, matou todo o exército, lançou pragas. Ele matou os primogênitos, ele abriu o mar vermelho, nos sustentou de dia, nos sustentou à noite, nos deu o que comer e o que beber. Todo-Poderoso, aleluia.
Aleluia. Como é que esse Deus poderoso não pode cuidar de nós para a gente conquistar o que Ele nos trouxe para conquistar? Verdade, meu Deus. O povo rebelde queria matar eles a pedrada. Deus, E Jesus. ia matar eles a pedrada. Eram 2 homens falando numa multidão de 2.600.000 pessoas. A Bíblia fala que de repente houve uma intercessão de Deus. Entenda, não importa se você é um na minoria, um com Deus é maioria. Se Deus é contigo, Deus vai abalar os céus para te honrar. Eu creio, meu Deus. A Bíblia fala que a glória do Senhor encheu aquela tenda. Todos viram a glória do Senhor, porque era assim que Deus se manifestava. Descia do céu a sua glória para honrar os seus pequenos. Glória a Deus. E ele começa a conversar com Moisés. Moisés, eu não aguento mais esse povo não, Moisés. Até quando esse povo vai me tirar de bobo? Até quando esse povo vai ficar me tentando? Até quando esse povo... Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou exterminar esse povo todo. Vou matar, acabei. Perdi a paciência, vou matar. Não, vou matar, Moisés. Vou ferir esse povo todo, vou matar esse povo todo. E de você, eu vou fazer uma descendência nova. Vou levantar uma descendência mais numerosa, mais poderosa, mais temente, porque o teu coração é bom, nós temos relacionamento, eu te conheço, nós temos amizade, você tem fé em mim, confia em mim, então vou fazer da sua semente uma nova nação, um novo povo. E essa promessa que eu fiz de colocar na terra que mana leite e mel, eu vou cumprir sobre a tua descendência, tá bom, Moisés? Moisés falou assim, não faz isso não, Senhor. Faz isso não. Não faz isso não, sabe por quê? Porque os egípcios vão ficar sabendo disso. O que eles vão dizer para o resto do mundo? Que o Senhor tirou o povo escolhido de lá da escravidão, tirou da terra deles, da servidão deles, mas não teve capacidade de levá-los até a terra que o Senhor prometeu. A tua fama já cresceu, Senhor. O mundo já sabe quem é o Senhor, o mundo sabe que o Senhor está em nosso meio, o mundo sabe que o Senhor anda em nosso meio, que fala face a face com a gente, que protege esse povo com uma coluna de nuvem de manhã, uma coluna de fogo à noite, que o Senhor entra com recursos e provisões, o Senhor tem sustentado a gente, não tem como voltar atrás. O povo vai falar que o Senhor não teve capacitação de honrar o que prometeu. Eita Deus. Mas age diferente, Senhor. Ó, vou dar um palpite, o Senhor é Deus, mas a gente é amigo. Tem amizade com Deus aí? Aleluia. Tem relacionamento com Deus aí? Glória a Deus. Moisés tinha um relacionamento maravilhoso. A intimidade de Moisés com Deus surpreende a nossa vida. Moisés, ele realmente aprendeu a confiar e saber que Deus o entendia. Coisa boa o homem ter relacionamento com o Espírito Santo nos dias atuais. Aprenda a confiar no Espírito Santo, aprenda a confiar na sua bondade, na sua misericórdia. Deus, Ele está com os braços abertos, ó, prontificado a te estender, te levantar. Muitos que estão caídos, murmurando, só fica pensando nos tempos ruins, nas dificuldades, mas lembra-se do amor de Deus, lembra-se da graça do Senhor, lembra como Ele te levantou, lembra como Deus te qualificou. O Todo-Poderoso Deus é o mesmo, Ele nunca mudou. É o mesmo ontem, hoje, vai ser contigo eternamente. Ele é fiel, a fidelidade dele não muda, nunca vai te decepcionar. Eu creio, Jesus. Assim. Moisés olha e fala assim, faz o seguinte, o Senhor sempre falou para mim que o Senhor é bondoso, benigno, longânimo, misericordioso. E o Senhor tem mostrado isso a esse povo. Desde que saiu da terra do Egito, o Senhor tem tido paciência. Desde que saiu da terra do Egito, o Senhor tem acompanhado a murmuração desse povo. O Senhor tem acompanhado os pensamentos desse povo, a falação desse povo, a língua grande desse povo. Deus tem misericórdia desse povo. É o teu povo. O Senhor decidiu amar esse povo. E eu sei que o Senhor ama esse povo. Como o Senhor me ama, o Senhor ama esse povo. Faz o seguinte, perdoa os pecados deles, Senhor. Seja longânimos com eles. Seja misericórdia, benevolente, beneficente com eles. O Senhor é bom. Eu sei que o Senhor não vai tomar o culpado por inocente. Os que infamaram, os que incitaram essa covardia, os 10 que falaram lá que nós não poderiam, os 10 que estavam lá agitando para a gente voltar para a terra do Egito, os 10 que estavam falando para levantar um novo líder, os 10 que estavam criticando, falando que os filhos e as esposas seriam presos, escravos, os 10 que estavam falando que iam morrer todos abaixo da espada, e que infamou o coração de toda essa multidão. Não toma isso por inocente mesmo não, porque o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor é justo. Eles estavam esperançosos e ansiosos, estavam ali aguardando uma boa resposta, e eles vieram e lançaram pensamentos ruins, mesmo sabendo que a promessa que o Senhor fez era fiel, porque a terra mana leite e mel. Aleluia. E que o Senhor seria conosco para as conquistas, mas eles lançaram pensamentos outrosos. Não, faz o seguinte,
cuida desses daí. Acha de justiça com esses daí. Olha só como Moisés falou, visita a iniquidades deles. Até a terceira e quarta geração. Eita Deus. Mas usa de amor. Senhor, usa de amor. Deus Todo-Poderoso ama esse povo. Deus fiel e verdadeiro ama esse povo. Aleluia, meu Mostra o teu amor com o teu perdão. Mostra o teu amor com a tua misericórdia. Mostra o teu amor com a tua compaixão. Aleluia, meu Deus. E a Bíblia fala que Deus falando com Moisés. Pensou Deus falando diretamente com você? Que coisa linda! Meu Deus! Eu acho que o coração do homem transbordaria nos dias atuais ao ouvir diretamente a voz do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, Jesus. vamos fazer o seguinte? Você tem razão. Conforme a tua palavra, eu vou perdoar esse povo. Faz o seguinte: já perdoei. Eita Deus. Perdoei esse povo. Aleluia. Mas como eu vivo e como com certeza toda a terra se encherá da minha glória. Já uma menção, uma revelação bem, já entrou naqueles tempos aos nossos dias atuais. Veremos toda a terra cheia da glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E você, fiel, que aguarda aí com integridade na presença do Senhor, vai se banhar nessa glória em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Deus fala: tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da minha glória. Eita Jesus. Esses que murmuraram não vão entrar na terra que eu prometi. Olha aí. Olha que Deus perdoou. Muitos não têm noção, muitos pensam que morreram no Egito, não entraram nos céus. Deus perdoou os pecados, mas não permitiu que eles entrassem na terra. Mas isso não limitou o amor de Deus, o perdão de Deus e a entrada desse povo nos céus. Deus Todo-Poderoso. Muitos pensam, e eu já ouvi pregações que falam que o povo que morreu no deserto foi para o inferno. Eita Deus. Deus perdoa aquele povo. Aleluia. Deus é compassivo, misericordioso, Deus entende. Deus perdoou aquele povo. Não permitiu que os murmuradores entrassem. Porque o que ele prometeu se cumpre. Tem prometido na tua vida aí que você é uma pregadora? Tem prometido na sua vida aí que você tem chamado para a palavra? Tem prometido aí os dons sobre a sua vida? Tem prometido aí um casamento restaurado? Tem prometido aí um filho livre das drogas? Tem prometido a filha como uma levita na casa do Senhor? Tem prometido as missões fora do país? Tem prometido levantar com autoridade, graça e poder? Tem prometido a graça, a salvação sobre a tua família? Ele prometeu, ele cumpre. E ele é um Deus todo-poderoso, mas também é um Deus de justiça. É um Deus fiel, reto. Não tem prazer com a injustiça, não tem prazer com o pecado, com a iniquidade, não tem parte com isso. A Bíblia fala que Deus, ele ama o pecador, mas ele não se relaciona com o pecado. Não tem parte com o pecado. E por ele não ter parte com o pecado e amar o pecador, ele age com essa mesma forma desse povo. Todos que me murmuraram, todos que me tentaram, não vão entrar na terra prometida. O deserto vai consumir vocês. De 20 anos para cima, todos que murmuraram vão morrer no deserto. Vão morrer no deserto. E Deus dá um aviso, para os murmuradores, para todos que questionaram, duvidaram e me tentaram, para todos que em todo o tempo não acreditaram fielmente em mim. Entenda uma coisa: os seus filhos, as suas mulheres, não vão virar escravo na mão dos cananeus, na mão dos amalequitas, na mão de outros povos. Não vão. Pelo contrário, eu vou fazer eles entrar na terra prometida. E vou mostrar para eles o que vocês desprezaram, porque eu sei que o que tem lá é bom, porque eu fiz. Aleluia. Eu vou botar os seus filhos lá para reinar, os seus filhos para conquistar, os seus filhos para desfrutar o que eu prometi a vocês. Mas os corpos de vocês perecerão e apodrecerão nesse deserto. Meu Deus. E Deus fala: olha, isso ele está conversando com Moisés. Fala para eles, Moisés, que da mesma forma que por 40 dias os 12 espias ficaram observando o que eu prometi para eles, a terra que eu prometi para eles, por 40 anos esse povo vai padecer no deserto. Cada um dia será um ano de castigo.
dia, 1 ano de castigo. 40 dias, 40 anos ficarão no deserto. Os filhos que não se contaminaram com o pecado e com a iniquidade de vocês vão se tornar pastores sobre o deserto e vão carregar o jugo da infidelidade de vocês. Até eles conquistarem o que eu prometi. Eu jurei de mão alta que daria a vocês, mas vou tratar vocês como vocês merecem, como vocês dizem que merecem ser escravos. Eita, Jesus, é forte, meu Deus. Deus, A Bíblia fala que nos ajuda a te obedecer. Deus não livrou os 10 que infamaram os pensamentos daquele povo. Olha aí. Lembra dos 10 que espiaram? Não eram 10 pessoas anônimas, 10 pessoas qualquer, 10 pessoas sem valor. Eram 10 príncipes, líderes das tribos, reconhecidos por aquele povo. Eram 10 pessoas influentes, 10 pessoas que falavam e eram respeitadas. Por eles não crerem no poder de Deus, por eles não confiarem no poder de Deus, por eles se rebelarem, por eles infamarem pensamentos contrários, por eles levarem os pensamentos de que ser escravo é melhor do que ser salvo em Cristo Jesus, de que viver no pecado no mundo é melhor do que estar do lado de Cristo Jesus. Meu Deus. Tem pessoas que vivem assim até hoje. É verdade. Porque eles foram os autores desses pensamentos sobre o coração do povo. Meu Deus. Eles vão parecer na minha presença, diz o Senhor para Moisés. Eu vou fazer com que eles morram com pragas na minha presença. Eita, Deus é forte. Eles não esperaram 40 anos para se falecer. O que Deus fez e castigou. Porque Deus castiga, irmãos. Castiga. Muitos pensam que não existe, mas existe. O salário do pecado é a morte. Esses morreram. Esses realmente não tiveram reconhecimento do amor de Cristo. Verdade, meu Deus. E repara que no versículo 25, Deus, depois que fala tudo isso, expressa tudo isso, conversando com Moisés, ele fala, olha, no versículo 25 do capítulo 14, ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tornai amanhã o caminho para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Falou para Moisés, Moisés, lidera esse povo de novo, tira dessa reta, porque já que eu não estou no meio deles mesmo. Olha aí. Só que a Bíblia fala que Moisés, ele contou tudo que Deus falou para eles. Ele contou tudo, olha, porque vocês foram rebeldes. Deus decidiu não deixar vocês entrar na terra que manda leite e mel. Meu Deus. E se existe preocupação no coração de vocês, que Deus seja infiel, não. Ele vai cumprir a promessa. Porque os seus filhos, a geração futura, vai herdar o que ele prometeu. Vocês, por serem rebeldes, murmuradores, que estão infamando aí. Quantas pessoas rebeldes contra a casa do Senhor? Eita. Quantas pessoas que estão infamando aí contra a palavra do Senhor? Verdade. Quantas pessoas estão induzindo os outros aos pecados, aos erros? Meu Deus. Não compensa mais ser crente. Aquele pastor não prega o que nos apraz. Aquele homem é do contra, aquela mulher é do contra. Naquela igreja os hinos ainda são da harpa. Não, estou afim do funk na igreja. Meu Deus. Sabe aquelas coisas que já perderam-se os valores espirituais? É. Quantas pessoas estão infamando você, induzindo você, manipulando você, conduzindo você ao distanciamento de Deus através do pecado? Cuidado. Essas pessoas verão o peso das mãos do Senhor. Verdade, meu Deus. Porque Deus enxerga tudo, vê tudo, nada passa desapercebido. Não. Nada passa desapercebido. Aleluia. E a Bíblia fala que Moisés contou, tintim por tintim, vocês vão morrer nesse deserto. Meu Deus. Lembra dos 40 dias? Cada ano daqueles 40 dias que eles espiaram a terra, vocês vão ficar 1 ano a cada ano, 40 anos no deserto padecendo. É, Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso falou comigo que o cadáver de vocês vai apodrecer na areia. Eita. Vocês não vão herdar. Lembra o tamanho do cacho de uva? Eita, rapaz, um gol daquela uva ali dá para fazer um suco, fala sério, né? Dá um suco aí com um montão de gente de uma vez. Carocinho. Imagina aí. Um figo daquele dá pra gente comer. Quantas pessoas dá pra comer um figo aqui também? Verdade. O que Deus projetou para nós é imenso,
maravilhoso, não se compara. Deus Todo-Poderoso. Mas vocês vendo tudo, desistiram e preferiram acreditar que ser escravos é melhor. Meu Deus. Desistiram e decidiram acreditar que Deus não tem poder para fazer vocês vencer os gigantes. Meu Deus. Desistiram porque viram cidades fortificadas, mas não enxergaram o tamanho da força do nosso Senhor e Salvador. Olha aí. Quantas pessoas estão vendo as dificuldades e as muralhas e esquecendo das promessas de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Deus, é verdade. Por acaso há algo impossível para o nosso Deus? De jeito nenhum. Por acaso Deus promete e esquece, ignora, não cumpre? Eita, Deus. Por acaso Ele fala e não honra, não faz, Papai. não confirma? Aleluia. Quantas pessoas receberam promessas? Quantas pessoas ignoram as intercessões? Quantas pessoas ignoraram Josué e Caleb? Pelo contrário, queriam se vingar. Meu Deus. Se não fosse a intercessão da glória de Deus. Quantas pessoas estão afim de se vingar de você só porque você faz o que é certo? Meu Deus. Você não precisa nem fazer errado. Se você fizer certo no meio de um povo que faz errado, você se torna inimigo. Verdade, verdade. Josué e Caleb se tornaram inimigos daquele povo, a ponto do povo querer matá-los. Meu Deus. Unanimemente, ninguém ficou a favor deles. Todos se reuniram e vão matar. Parece que quando o rebelde une forças, une mais pessoas, fica forte, né? Verdade. Quando o rebelde junta um grande número de pessoas ao redor, fica forte. Meu Deus, é verdade. Esquecem dos mandamentos, esquecem das orientações, esquecem das leis, esquecem das palavras de Deus. Aleluia, meu Deus. E quando eles viram o que Moisés falou para eles, olha, Deus falou para mim que vocês estão enrolados, hein? Aí pecar. Vai dar ouvida aí, agora não tem mais tempo não. Eita, Jesus. Deus já decretou, e fazendo Deus, falando Deus, operando Deus, ninguém pode impedir. Deus já falou que vocês vão morrer aí. Eita, Jesus. Os filhos de vocês vão chegar lá, mas vocês vão morrer aí. Os únicos que vão herdar e vão entrar, e a semente deles vai prosseguir na terra prometida, e que eles já viram a excelência do que Deus falou, é Josué e Caleb. Eita, papai. O engraçado é que Josué e Caleb eram da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Aleluia. A Bíblia fala que, se nós pegarmos aqui o versículo 24 do capítulo 14. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Quem foi a semente de Josué? Eita, Deus. A semente dos judeus, das 12 tribos. Os judeus são o povo escolhido. Aleluia. Os judeus foi a descendência a qual Cristo gerou. Eita. A semente de Caleb foi uma das sementes de Davi, foi uma das sementes de Jesus, Glória que nos a Deus. trouxe o Salvador. Obrigado. As palavras de Deus sempre são completas e perfeitas. É. Ele é um Deus todo-poderoso, onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus onisciente, sabe de tudo. Sabe do seu passado, do seu presente, do seu futuro, conhece o que vai acontecer, está nas palmas da mão, nunca perdeu o controle. É um Deus onipresente. Aleluia. Ele conhece todos em qualquer lugar, ninguém escapa das visões dele, ninguém se ausenta da presença dele. Se você se esconder no alto monte ou afundar no mais fundo mar, Eita. ele está do seu lado. É verdade. Obrigado, Jesus. Todos esqueceram das palavras poderosas de Deus, como muitos estão esquecendo. Sabe o que me faz lembrar? Pessoas que estão nos ouvindo hoje, pessoas que estão nos ouvindo nos lares, pessoas que estão nos ouvindo que passam na rua, pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Eita, Deus. As promessas que Deus fez para você. É. A principal promessa: vim te amar e te salvar. Eita. Muitos esqueceram que Jesus o ama. Muitos esqueceram que Jesus quer salvar. Olha aí. Outra promessa:
Vim buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que viva com verdade, santidade, de boas obras, em paz com todos, que sirva verdadeiramente o próximo e ame a Deus. Eita, papai. Algumas palavras que todos dizem que creem, mas até esquece que existe, porque as suas ações e obras não condizem com o que dizem que creem, que obedecem, que fazem. É verdade, meu Deus querido. Aquele povo seguia Moisés. Aquele povo, quando saiu do Egito, acreditou. Na cabeça deles, o imediatismo aconteceria. Vamos sair do Egito, o povo morreu no Mar Vermelho, beleza. Será que semana que vem a gente está desfrutando da terra aqui na Leite Mel? Vamos entrar lá e olha, tudo vai estar preparado, beleza. Vamos suar para nada. Vamos entrar e tomar posse. A Bíblia fala que os céus é conquistado a força. A terra que emana leite e mel era uma terra conquistada a força. Eita Deus. Jesus Cristo, ele veio para buscar e salvar todos aqueles que nele crê. Crê que ele é Senhor e Salvador, Filho de Deus, o Messias. Glória a Deus. As pessoas que não reconhecerem que Cristo é Filho de Deus, que se fez carne e que morreu na cruz do Calvário para se apropriar dos meus pecados, maldições, iniquidades, dos seus pecados, maldições e iniquidades, não podem dizer que creem no Senhor, não podem dizer que estão salvos no Senhor, não podem dizer que vão entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque não estão a fim de enfrentar os gigantes. Jesus é forte. Não estão a fim de entrar na terra que tem lá um povo fortificado. Eita. Não estão a fim de enfrentar, sabe por quê? Já não mais acreditam no poder de Deus. Meu Deus. Perderam a fé na verdade e na graça do Senhor. Perderam a fé nas poderosas mãos de Deus à sua frente. Deus fiel. A Bíblia é completa. Fala que o Senhor Deus vai à nossa frente, também à nossa retaguarda. Aleluia. E que ao nosso lado põe anjos para nos guardar. Ao nosso redor pertinho. E que o Espírito de Deus é que nos guarda debaixo das poderosas asas do Onipotente. Aleluia. Que estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, e que aquele que é de Deus, o maligno não toca. O Todo-Poderoso Deus é que nos garante a salvação e a vitória. O que nós temos que crer justamente o que nós temos que fazer justamente é acreditar por fé na graça do Senhor. Obrigado. Aquele povo perdeu a esperança. Quando ouviu Moisés dizer que eles iam padecer, quando ouviu, os 10 ouviram falar que nós vamos morrer por pragas e pestes agora. Acho que o arrependimento de ter falado para aquele povo foi grande. Eu acho que dos 12, um começou a falar, o outro aceitou, é verdade. Não, eu vi também. O outro, não, rapaz, o cara era grande. Acho que os 10 se juntou e começou a falar, Josué e Caleb deu um passo para trás no céu. Mas está errado esse pensamento. O nosso Deus é muito maior que o gigante. O nosso Deus é muito mais poderoso do que as cidades fortificadas. Aleluia. Sabe que os pensamentos mudam. Às vezes as pregações são pregadas na igreja para uma centena de pessoas e todos ouvem a mesma palavra, mas o efeito é diferente na vida de cada uma. Deus é verdade, meu Pai. Sabe o que aquele povo fez? Se constritou, o coração ficou triste quando Moisés falou para eles. Olha aí. Ó, Deus acabou de falar comigo, vocês estão lascados. Deus acabou de falar comigo, vocês estão arruinados. Meu Deus. Deus acabou de falar comigo, vocês não vão entrar na terra, não. Eita, Jesus. Deus acabou de falar comigo, vocês vão morrer aqui no deserto. Olha aí. Deus acabou de falar comigo, por 40 anos vocês vão padecer no deserto. E pior, os teus filhos vão herdar o que Deus jurou para você, e eles vão ver o que Deus tinha preparado que era excelente, e vocês abriram mão. Sabe o que aquele povo fez? Se encheu de coragem. E no outro dia, vamos subir um monte, vamos lá enfrentar esse povo. Eita, Já que nós pecamos e Deus quer ver a coragem da gente, vamos lá. Moisés falou assim, não vai não. Por que vocês insistem em desobedecer? Não vai não. Tem gente que insiste em desobedecer. Tem gente que sabe o que é certo e sabe o que está fazendo errado e insiste em desobedecer. Já perderam o temor, não estão lutando, pedindo graça e misericórdia para vencer aquela situação. E insiste em praticar o mesmo erro. Sabe que a conduta é errada, que entristece o Espírito de Deus, que acaba afastando pelo pecado Deus da vida do homem.
povo insistiu em desobedecer. Moisés falou: não sobe aí não. Vocês vão enfrentar os amalequitas lá, vocês vão. Sobe não. Deus anunciou no versículo 25: os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã a outro caminho. Caminho para o deserto, no caminho do Mar Vermelho. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Aí no versículo 40 do mesmo capítulo 14 diz assim, ó: e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar em que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Moisés falou assim: aí vocês gostam de desobedecer mesmo. Deus falou para ir para outro caminho, vocês vão por esse. Ó, vou fazer o seguinte, só vou avisar, hein? Deus não está contigo nisso não. Vocês vão subir lá, tá o povo lá, os amalequitas, os cananeus lá, vai todo mundo padecer a espada lá. Deus não vai no meio de vocês não. E para provar que Deus não vai com vocês, a arca da aliança, os 10 mandamentos e a minha presença vai ficar aqui no acampamento. Vocês querem ir, vocês vão sozinhos. Meu Deus, eita, gente. Deus está falando: eu não sou contigo nessa tarefa, eu não sou contigo nesse caminho, não sou contigo nas suas condutas, não sou contigo na sua verdade. Eu entendo os seus pensamentos, mas seus pensamentos são errados, porque o teu coração está conduzindo os seus passos e você está vivendo uma vida de engano pelos teus sentimentos, está sendo guiado por pensamentos carnais, induzidos e conduzidos e manipulados por demônios. Eu não estou contigo nisso. E o homem está insistindo: Deus é comigo. Meu Deus. E você insiste em dizer que Deus está comigo. Moisés falou: ó, rapaz, Deus já abandonou vocês vão subir, vocês estão embalados. Às vezes o pastor fala: rapaz, esse caminho é errado. O que você faz aí, Deus não agrada não. Olha, esse pensamento aí é um pensamento rebelde. Rapaz, seja mais obediente, mais prudente, mais vigilante, mais sóbrio. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de meditação na palavra. Se precisar de auxílio e ajuda em qualquer coisa, nós estamos aqui. Nós somos um só corpo. Eu te amo em Cristo Jesus, pode contar comigo. Moisés dedicou a vida dele a auxiliar aquele povo. Sabe o que aquele povo fez? Subiu. Eita Deus. Encontrou lá o pessoal na espada bruta lá. A arca de Deus, a arca da aliança, os mandamentos ficou com Moisés. Moisés ficou no acampamento. Só subiu desobediente. Meu Deus. O último versículo diz, o penúltimo versículo 44: contudo, temeriamente subiram ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Olha lá. Vai, sobe, filho. Problema teu. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram. E os derrotaram. O diabo às vezes incita você. O diabo às vezes usa demônios com palavras de pessoas que estão ao seu lado. Faz, bobo, não tem nada não. Não faz, todo mundo faz. Que ninguém na Bíblia pode fazer. Eu vi um pastor de renome. Lembra aquele pastor que prega bonito lá? Aquele que tem não sei quantos mil likes. Aqueles que todo mundo já tem. Ele já tem não sei quantas pessoas que estão seguindo ele. Aquele pastor é um de Deus. Aquele pastor faz também. Meu Deus. Gente. Aquela cantora daquele hino maravilhoso. E todo mundo canta. Nossa, ela faz também. Pessoas já não querem mais ser guiadas por Deus. Reúne-se em si mesmo, amontoam-se líderes para si mesmo, conforme as suas condutas e pensamentos, e desobedecem, acham que Deus vai livrá-los da morte. Verdade. O diabo incita você no pecado. Faz. O pecado é gostoso, faz. Os prazeres são o mesmo. Eu estou aqui, faz. Você pode voltar às velhas práticas, faz. Aí quando o homem peca, cai no adultério, cai nos vícios, perde casamento, os filhos são derrotados, a doença chega, a situação começa a apertar, perde o emprego, vira inimigos. Quando tudo começa a desabar, o diabo olha para você e fez o que quis. Eita, meu Deus, é assim. Lembra que o pastor falou para você não fazer? Fez por quê? É. Aí ele começa a acusar. Porque o papel do diabo ele é acusar, e Jesus Cristo não. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus sempre nos adverte antes de acontecer alguma coisa. Aleluia, Sempre nos meu mostra a Deus. conduta certa. É verdade.
Ele mostra o caminho certo. Moisés falou antes para eles. Já tinha acabado de falar que Deus era contra eles, que eles por desobediência, murmuração, por tentar tanto o Senhor, por ser tão cabeça dura e rebelde, Deus ia deixar esse povo correr no deserto. Não era para subir lá, não. Deus não está contigo. Não, vamos lá. Já que Deus quer ver coragem da gente, eu vou lá. Como é que o homem é corajoso sem Deus? Tanta gente achando que as forças dos seus braços é a principal regra de vida dele. E Jesus Cristo está dizendo: não dependa do seu próprio entendimento, da tua própria sabedoria. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas eu acrescento. Eu sou contigo, deixa na minha mão, confia em mim. Aleluia. Glória a Deus. Que essas palavras hoje possam entrar na tua mente, no teu coração, que você possa fazer uma reflexão. Glória a Deus. Senhor, será que realmente eu estou vivendo no teu querer, na tua conduta? Aleluia. Será que eu continuo te agradando? Será que eu sou um filho obediente? Josué e Caleb, tem uma parte na Bíblia que fala que Josué se tornou o sucessor. O livro de Josué mostra que ele se tornou o sucessor de Moisés. E que Caleb, numa conversa com Josué, vira para Josué e fala assim: Josué, olha, eu tinha 45 anos quando saímos do Egito. Hoje, 40 anos mais tarde, eu tenho a mesma força e mesmo vigor para o trabalho e para a luta espiritual. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Deus renova as forças. Deus dá ao fraco força. Levanta o que está caído. Deus dá vigor ao cansado. Amém. É Deus quem te sustenta e te mantém. Às vezes você pensa que as suas condutas são corretas e Deus quer agir na contramão. Eita Deus. Confia no Senhor. Receba aí o espírito de obediência de Josué e Caleb em nome de Jesus. O espírito de coragem de Josué e Caleb em nome de Jesus. O espírito de retidão e justiça de Caleb e Josué e Caleb em nome de Jesus. O Espírito de Deus é o teu ajudador, o teu supridor, teu amigo. Perder o relacionamento com o amigo, Cristo Jesus não pode. Volte a orar, volte a se relacionar com Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor. Deus é bom, tem cuidado de você. Aleluia. Renova suas forças hoje em nome de Jesus. Corrija os seus maus feitos em nome de Jesus. Arrependa-se dos seus pecados em nome de Jesus. Não deixa o limite da misericórdia de Deus chegar, porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se multiplica a cada dia para os fiéis. Aleluia, meu Deus. Por os infiéis tem limite. Cuidado. Teve limite. Deus foi tentado por 10 vezes para aquele povo em todo o percurso. Deus perdeu a paciência. Olha que Deus pode fazer o mesmo com você. Ele é o mesmo ontem e hoje. Não muda. Deus. Vigia. Em nome de Jesus. Peça graça ao Senhor, força ao Senhor. Jesus te ama, quer te levar para o céu. Não quer que você pereça para as trevas. Não quer que você entre com a vida arruinada. Não quer que o diabo tome posse da sua história, da sua vida, do seu futuro, dos seus projetos. Deus quer te honrar e te levantar, e acima de tudo quer te salvar e te fazer morar como morador na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Aleluia. Creia nisso, aceite isso. Cristo veio arrebatar a sua igreja. Após a morte, nós vamos ter que dar satisfação da nossa vida. Paulo nos ensina ao livro de Hebreus, olha só, temos que dar a satisfação da nossa vida após a morte, ou o arrebatamento de Jesus virá buscar a sua noiva a qualquer momento, de uma forma ou de outra. Manter-se preparado perante o Senhor teu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. A terra prometida hoje é os céus. Aleluia. A terra prometida hoje é os céus. O nosso líder, o nosso único intercessor hoje sobre a face da terra, ao qual temos que dar ouvido, que nem aquele povo dava ouvido a Moisés, nós temos que dar ouvido hoje ao Espírito Santo de Deus, nosso intercessor, nosso amigo, nosso ajudador. Aleluia. Creia no poder da palavra de Deus, tenha uma vida de oração, medite nela dia e de noite, seja uma pessoa melhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja